Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos nos organizar aqui para receber hoje uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre a rede de apoio psicológico. Vamos só aguardar o pessoal entrar e ela também. Acho que é um assunto bem interessante para a gente entender como que é essa experiência de enfrentamento da crise, né, a partir do campo psi, e eu acho que isso pode ser um lugar assim bem interessante para pensar, ou para tirar dúvidas, né? Eu acho que principalmente os profissionais que ainda não entenderam como funciona isso. A Marina já vai entrar, né? Sim, nossa convidada. Olá! Oi! Cara de louca, né? Calma aí. Tudo bem? Tudo bom? E você? E vocês, né? Pois é. Tudo ótimo. E aí? Você já tá o quê? Na sua 18ª live do dia, né? Eu tô desde as 8 da manhã sentada nessa cadeira, olhando ou pro celular ou pro computador. Ou pro celular. Que bom que você tá inteira ainda com esse sorriso, né? Tô super, tô super. Vamos lá. Primeiro é uma honra, né? Eu e o Carlos queremos agradecer sua disponibilidade, né? Em conversar com a gente, explicar um pouquinho. A gente tem algumas dúvidas aí sobre a rede de apoio psicológico, mas eu acho interessante você falar, né, Mar? Então, que eu te chamar de Mar, acho que o pessoal não vai te conhecer. Então, fala um pouquinho da sua trajetória. Eu queria começar agradecendo o convite, assim, eu fiquei super feliz e emocionada. Eu gosto de falar da rede, porque acho que é um projeto que me inspira e que para mim é uma resposta interessante nesse momento de pandemia que a gente está passando. E acho que eu vou chorar, tá? Deixa eu me concentrar. Mas principalmente eu fiquei super. Tô emoção de estar aqui em Votuporanga de novo, tô achando. Mas principalmente eu fico super tocada e sensibilizada pelo convite, porque ele vem da Carol. A Carol foi a primeira estagiária que eu entrevistei na minha vida. Nossa, que responsa, né? Entrevistei e contratei, né, Carol? Então, sei lá, faz desde 2005 que a gente se conhece e vem trocando não só informações da nossa vida pessoal, porque acho que a gente virou amiga, mas também da vida profissional. Assim, a gente se conheceu, a gente trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do município de São Paulo. Foi no começo da minha história no poder público e a gente fez um programa, a gente participou da criação de um programa que era o Ação Família Viver em Comunidade. Que foi um momento muito rico, né, Carol, da nossa vida, assim, pelo menos a minha vida profissional foi muito rica. A gente tinha o secretário Floriano Pêssaro, que super apoiava o programa e entendia a relevância dele. Tinha uma sociedade civil organizada muito a fim de participar e que brigava e discutia, mas também a gente crescia muito, assim. E daí de lá eu começo a trabalhar de fato com o Floriano, que era o secretário, depois ele vira vereador de São Paulo, trabalhei com ele na Câmara. O Floriano sai, então, candidato a deputado federal em 2014, e eu acompanho ele na campanha. A gente volta a se encontrar com a Carol em Votuporanga, quando a gente ia fazer campanha, era ótimo ter um olhar conhecido ali, assim. E daí, depois disso, o Floriano é eleito, mas vira secretário estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. E eu trabalho com ele na secretaria e no último período viro adjunta dele, que foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. De lá, eu faço um mestrado em administração pública em Harvard de 2017 a 2018. E daí volto e sou convidada. Tenho trigêmeos maravilhosos, que nasceram em outubro de 2018. Que não pode deixar de falar dessa Exato, não consigo. E daí sou convidada pela deputada estadual, Marina Elô, da Rede Sustentabilidade, para trabalhar como chefe de gabinete dela.
E essa parte é super importante porque é só por isso que a gente conseguiu construir a plataforma. Então, desde março do ano passado eu trabalho com a Marina e com uma equipe incrível ali na Assembleia Legislativa. E quando começa a pandemia, já entra para falar ou para aqui? Pode falar. E quando começa a pandemia, a gente antes do governador decretar a quarentena, a gente já muito mobilizado pela Marina, que estava lendo um monte de coisa, a irmã dela estava morando na Itália naquela hora, então tinha a Itália crescendo, assim, ela falou, não, vamos trabalhar de casa, o nosso trabalho dá para ser de casa, menos 21 pessoas na rua, vamos todo mundo trabalhar de casa. Daí a gente vem trabalhar em casa, e daí que vira uma aventura ser mãe de trigêmeos, porque até então eu tinha uma rede de apoio e eu saía de casa para ir trabalhar. E daí eu e meu marido, a cuidar dos 3, da casa e trabalhar. E nesse momento, assim, em que a gente está começando a entender aonde a gente estava entrando enquanto país, né, sociedade, assim, o que a gente ia enfrentar e qual era o impacto disso na saúde mental de todos nós, eu recebo o telefonema de uma amiga minha, que chama Evelise, que fez faculdade de psicologia comigo na PUC, São Paulo, falando, não, meu apelido é Mabê. Mabê, tô muito preocupada, tô vendo... Isso era bem no começo mesmo. Uma série de pacientes que trabalham na área da saúde umas assim, já querendo sair, pedir demissão, porque estão com medo do que elas vão ter que enfrentar, estão com medo de ter que escolher quem vai morrer, porque era essa discussão que a gente estava naquele momento. E ela fala assim, acho que a gente precisa ter uma resposta enquanto classe, assim, nós psicólogos e psicólogas nesse momento temos a possibilidade de continuar trabalhando, porque basta uma tela e um espaço onde ninguém mais escute o que você está falando, né? Porque tem esse sigilo que é muito importante. E você consegue trabalhar. Mas também, além da gente conseguir trabalhar, a gente tem uma inteligência, expertise que é fundamental para que, por exemplo, o sistema de saúde consiga continuar funcionando no meio disso tudo que a gente vai enfrentar. E dela falou, mas como é que a gente faz e tal? E eu não contei, mas eu comecei a trabalhar num programa do Conselho Federal de Psicologia que chamava Banco Social de Serviços em Psicologia e que tinha uma estrutura de montar grupos de psicólogos e psicólogas voluntárias para trabalhar com políticas públicas durante um período e que daí a gente saía daquele órgão e falava, você viu como nós psicólogos podemos contribuir e fazemos a diferença? Faça concurso para nós. Era essa a ideia, assim. Então eu já tinha tido uma experiência de trabalhar com psicólogos e psicólogas voluntárias. E daí a gente ficou conversando e a gente falou, bom, mas se a gente fizesse uma plataforma que pudesse conectar psicólogos que topariam trabalhar voluntariamente durante o período da pandemia. A gente não quer trabalhar para sempre de graça, a gente acha importante a nossa classe ser reconhecida, inclusive financeiramente, né? Sim. Acho importante falar isso. Com profissionais de saúde que nesse momento estão precisando de um apoio psicológico. E daí a gente fica pensando tal, e falou, bom, no mandato da deputada Marina Elô, tem um assessor, que é o Pedro Marcum, que fica ali... O trabalho dele é hackear a política, né? Ele é um hacker, um programador, um desenvolvedor, enfim, ele tem várias características, vários predicados. E eu falei, bom, com certeza o Marcum consegue ajudar a gente a pensar como é que a gente faz essa plataforma. E daí levo para o gabinete a discussão do que a gente está pensando. E a Marina fala, bom, o nosso mandato está fazendo um monte de coisas que a gente já vinha fazendo em cima dos pilares do que a gente prevê para os 4 anos de mandato, dos temas que são prioritários. Mas também a gente está vivendo um momento que não estava esperado, com um monte de desafios pela frente. E essa plataforma é uma demanda da sociedade. Então faz todo sentido para mim, como deputada estadual que foi eleita pela essa sociedade e tenho a possibilidade de responder essa demanda, vamos fazer a plataforma. E daí a gente cria a rede de apoio psicológico. Entendi. Como tem sido fácil, né? E de uma certa maneira, como é que vocês pensaram mesmo não só na divulgação, né?
mas na aceitação, assim, dos profissionais de psicologia, né? Porque é um trabalho voluntário, por mais que a gente consegue, numa tela e tendo um espaço privado, realizar o trabalho, a gente também sabe, né, Mar, que eu acho que tem não sei se, acho que um tempo para se familiarizar também com o atendimento online, né? E como é que foi isso? Assim, vocês se surpreenderam? Ou foi até tranquilo ou não? A gente mega se surpreendeu, Carol. Na primeira conversa que a gente faz com o Marcum, ele fala, bom, acho que dá para fazer, preciso de tanto tempo, não sei o quê, vamos pensar assim, sabe? Blá, blá. Daí a Evelise, nesse momento entra a Camila também, e fala assim, não, então, o que vocês acham? A gente precisa de quê? De uns 80 psicólogos e psicólogas para começar a soltar a rede? Uhum. Acho que talvez, tal. Então tá bom, mas não vamos divulgar até que minimamente a gente tenha alguma coisa organizada. Ah, então tá bom. E daí a Eve e a Camila fazem um texto de WhatsApp que não era para divulgação, mas era para mandar para os amigos para a gente ter certeza de que a hora que a plataforma estruturalmente informática, ali, né, a parte da tecnologia estivesse pronta, a gente teria psicólogo para poder atender. E daí elas mandam falando, a gente engaria ali umas 80 pessoas. Elas soltam isso na sexta-feira. No domingo a gente tinha mais de 2.000 e poucos mandaram um e-mail falando eu quero trabalhar, eu topo fazer, eu quero me inscrever. Bom, a gente tem duas surpresas. Uma super positiva, que acho que diz respeito da nossa classe, né? O quanto a gente efetivamente é comprometido com o ser humano, assim. Então, tipo, se é isso que a gente consegue fazer agora para ajudar a gente a passar por esse momento que tem sido comparado a um momento de guerra, né? Trauma de guerra, assim. Então, a gente quer ajudar. E o outro lado foi tipo, como é que a gente responde a essa mobilização dos psicólogos? E veio, nesse primeiro momento, veio do Brasil inteiro. Assim, a gente estava pensando meio São Paulo, a gente é daqui e tal. Aí a gente do Belém do Pará, sabe? Que a gente nem tinha pensado o que significava isso, assim. E daí a gente manda um e-mail falando, a gente teve muito mais procura do que a gente esperava. A gente precisa que vocês esperem um minuto que a gente vai organizar aqui. Sim. E a outra coisa que a gente pensa nesse momento é, bom, que é aquela história, né? De que a gente não tá no mesmo barco, mas a gente tá na mesma tempestade. Cada um com o seu barco, uns sem barco com boia só e outros com iate. Sei lá, eu nem conheço muito de... Nossa, entrou meu amigo que é da Líbia. Mas ele é brasileiro. Isso tá lá. Não. Não vai entender nada, mas eu mando um beijo pra ele. Aí... a gente entende que, assim, também os psicólogos, também nós estamos nesse mesmo processo, né? A gente também tem o medo de pegar a doença, de que os nossos pais, filhos, parentes, amigos, amados peguem a doença. A gente também tem que reorganizar a nossa vida para ficar dentro de casa. Então, era tudo muito novo e desafiador. E daí o que a gente entende é que, bom, então talvez o que a gente precise organizar também é uma rede que cuide dos psicólogos. Então, que tenha um espaço para a gente trocar sobre essa clínica, que também não é uma clínica nova, né? Não é... Enfim, o que significava isso? E então a gente faz uma outra plataforma que a gente chama de rede de apoio só aos psicólogos, onde a gente tem espaços para reflexão sobre a prática, supervisão de fato, assim, de fato clínico, que tem sido bem interessante do ponto de vista teórico, assim, do que a gente está vivendo e como é que a gente está organizando a prática, estudando e pesquisando o que vem aparecendo nas sessões, ou como é que a gente faz terapia online, né? Assim, sei lá, eu teve uma paciente que começou a sessão deitada na cama, de pijama, conversando com o outro, né? Você falou, não estou acostumada com esse cenário, assim, sabe? Esse enquadre não é exatamente o enquadre que a gente estudou, né? Mas é um enquadre da vida real e possível naquele momento, então a gente se debruça a estudar e entender melhor sobre isso. Respondi sua pergunta?
Sim, com certeza. Eu começo a falar, já nem lembro qual era a pergunta. Marina, explica um pouco, talvez para alguém que vai estar assistindo ou vai assistir depois, como que é esse processo o psicólogo interessada envia um e-mail, como que ele entra na plataforma. Começou assim, começou com um grupo de uma mensagem no WhatsApp, você é interessado, manda um e-mail para cá. Aí, como a gente viu que era muita gente, a gente construiu uma plataforma, que é um site, que é rededeapoiopsicológico.org.br. Depois, onde vocês quiserem pôr aquele, sabe aquele comentário que fica preso, assim? Aí dá para as pessoas entrarem. E tem 2 espaços de cadastro. Um para psicólogos, então que se cadastram falando eu tenho interesse em ser voluntário ou voluntariar. E outro para profissionais de saúde que se inscrevem falando eu sou um profissional de saúde, estou precisando de apoio psicológico. E a gente faz o match, é tipo um Tinder. Já me falaram que não é bom, mas eu acho boa essa imagem. Não pode falar assim, mas eu acho que enfim, foi o grande movimento dos matches que começou a falar sobre isso, era o Tinder, né? Que eu nem sei se existe ainda, mas enfim. E daí a gente faz esse match. A única coisa que a plataforma se assegura é de que essa psicóloga ou esse psicólogo tem um CRP válido. Porque isso é o que a gente precisa ter para fazer o nosso trabalho, né? Assim, você precisa estar em dia com o CRP e a gente faz essa conferência, assim, para garantir que todos os psicólogos inscritos tenham o CRP válido. O combinado de horário e dia, depois é quando... Aí o que acontece... A gente teve várias ideias. Assim. A gente queria fazer um plantão, porque também tem o entendimento de que nessa bagunça em que a vida se encontra, ainda mais para os profissionais de saúde, conseguir agendar um horário e conectar, né? Podia ser um desafio a mais. Tem uma leitura também dos profissionais de saúde, e daí estou falando de médicas e médicos, né? Não de auxiliares de enfermagem, de quão difícil é assumir que eles precisam de um apoio, né? Então, no momento em que assume, a gente queria estar lá para não perder mais, para não voltar para aquele lugar de onipotência que geralmente, que não geralmente, mas com frequência a gente vê. Sim. Mas a gente não conseguiu até agora, estamos trabalhando para que essa ferramenta exista. Então, o psicólogo ou psicóloga precisa ter o CRP em dia, faz a inscrição no site e daí recebe um WhatsApp falando, olha, o seu match é ciclana, sei lá, Marina, esse é o telefone dela, entre em contato para que vocês possam agendar o primeiro encontro. A plataforma faz um cruzamento entre manda e o profissional. Isso. E daí a psicóloga entra em contato com o profissional de saúde que solicitou e eles, então, combinam qual vai ser o enquadre do processo deles. E daí tinha uma demanda assim, mas quantas sessões é para fazer? Apoio psicológico pontual é uma vez ou não? Aonde eu faço o registro e tal? E a gente até com uma discussão do qual era o papel da plataforma e como é que a gente lida com essa angústia também dos psicólogos. A gente falou, não, a gente não quer enquadrar tudo de um jeitinho, porque também a beleza desse projeto sei lá, a contribuição de várias psicólogas de diferentes linhas, diferentes anos de formação. Então, a gente tem gente recém-formada que está começando a atender e tem gente que está formada há muito tempo e que, portanto, tem bastante experiência para contribuir no processo. E a gente fala, não, a ideia é que seja um apoio psicológico, e nem é uma terapia, né? É um apoio psicológico, porque de fato também tem, enfim, como é que isso acontece? É uma terapia breve, acaba quando, tá? Então a gente definiu como um apoio psicológico justamente para não entrar em discussões que a gente não teria como dar conta. E me fugiu uma coisa que eu achei que era importante. Tem um outro compromisso da psicóloga e do psicólogo, que é não levar essa profissional de saúde para o seu consultório e começar a cobrar. A ideia é esse trabalho tem que ser pontual e durante a pandemia e o quanto a dupla achar que é importante, mas ele não pode virar
um processo terapêutico no enquadre do consultório e com pagamento, porque a gente começou essa relação dessa forma. Então, também tem isso. Assim. Sim. O tempo, então, é acordado entre os dois ali na parceria. Sim, sim. Os dois entendem o que é importante. E daí a gente teve várias coisas. Teve gente que fez uma sessão, teve gente que está há um tempo, teve gente que fez algumas e parou, teve gente que já concluiu o processo, já quer o segundo profissional de saúde porque gostou da ideia. E acho que uma coisa bastante rica foi o formato que a gente fez a rede de apoio para o cuidador, né? Como é que a gente traz essa discussão teórica e para repensar o que a gente está fazendo com os voluntários e voluntárias. E esse tem sido um espaço muito rico. Não é um espaço que eu frequento, né? Porque como eu não estou atendendo, eu não estou nesse lugar. Mas eu escuto muito o que teve. Eu lembro que no começo tinha muito essa queixa do medo da morte, do medo da morte dos colegas de profissão, do medo de contagiar as pessoas que amavam, que ama, né? Enfim, que foi muito frequente. E daí teve um momento em que situações da nossa vida cotidiana pré-pandemia apareceram. A gente está discutindo, mas isso não tem a ver com a pandemia? Não, mas tem, porque na hora em que a gente para de ir na igreja, no cinema, no clube, encontrar as amigas para, sei lá, tomar um chá, um vinho, qualquer coisa, sair correndo por aí para fazer um exercício, mas também para ter um espaço você com você mesmo e tudo. Outras coisas que estão na nossa vida sendo quase que camufladas aparecem, né? E às vezes aparecem brutalmente. Então faz sentido também trabalhar com essas questões nessa proposta de trabalho da rede. Tem muito uma questão, tem muita queixa de relações de trabalho e abusos, né, abusivas, assim, então, que não é, de novo, não é uma... Ai, gente, as palavras começam a fugir da cabeça, né? Mas não é uma coisa única e exclusivamente do processo da pandemia. A gente tem relações abusivas de trabalho em hospitais, em lugares de saúde, assim como em empresas, né? Em todos os lugares, com muita frequência, porque nós somos uma sociedade que entende a hierarquia de um jeito ainda bastante bizarro, para não dizer outra coisa, mas aparece com muita frequência nesse momento em que a gente tem profissionais de saúde trabalhando horas a fio, com um monte de estresse, tá todo mundo estressado, todo mundo preocupado, todo mundo comprometido. E daí isso também é história de queixa. Acho que isso. O que mais vocês querem saber? Eu fico interessado também, Marina, voltando um pouco, né? O quanto que interessante que é um trabalho na classe da psicologia, é um interdisciplinar ao pessoal da informática, né? Que eu imagino, você usou essa palavra, né? A inteligência, porque tudo bem, a gente pode vir como aquele profissional que vai fazer essa escuta, ou esse lugar de apoio, mas sem essa estrutura, essa inteligência que organizou isso, você até citou o nome de uma pessoa, né? É muito interessante, né? Eu imagino quanto que isso deu de trabalho, ou não sei, quanto que isso foi elaborado, né? Para poder, enfim, como que é o sistema, como que ele funciona, como que ele não funciona, questão de dados, enfim. Dá ainda, assim, a gente, nesse processo, quando a gente vê a quantidade de gente que envolveu, o tamanho da plataforma, né? A gente estava pensando numa coisa assim e ela vira uma coisa que sai da tela, assim. O Pedro Marcum fala, bom, talvez a gente talvez a gente precise de um outro parceiro para conseguir dar mais estrutura para essa plataforma. E daí a gente é procurado por uma organização social que chama Nossas, que faz o mapa de acolhimento da mulher, que trabalha com mulheres vítimas de violência, também fazendo esse match entre mulheres vítimas de violência, psicólogas e advogadas para ajudar nesse processo da vida. E o nosso já tem essa estrutura, então, esse parque tecnológico para montar uma plataforma mais estruturada. Então, a gente ganha esse parceiro. Oi?
um servidor, assim, né? É. Para alocar as coisas. Exato. Ganha esse parceiro, ganha essa estrutura, mas também perde possibilidades que a gente estava assim. Sabe quando você começa a pirar? Tipo, e se a gente fizesse assim, assado? Aí o Nossas vem e fala assim: olha, nesse tempo, no processo de pandemia, e aí era no começo, hoje em dia a gente já está mais acostumado, a gente já entendeu como vai funcionar a vida durante os próximos, sei lá, meses ou ano, em casa, tá? Sem se ver, né? Mas ainda era muito no começo, era março e abril. Nesse espaço onde a gente está reorganizando e reconhecendo as nossas relações e como elas vão se dar, juntando um monte de parceiro que nunca tinha trabalhado junto. Talvez seja importante a gente abrir mão de desejos para conseguir fazer, de fato, o core do trabalho, que era juntar psicólogas e psicólogos com profissionais de saúde, e daí no processo a gente vai melhorando e trazendo os nossos desejos de volta para ver o que a gente consegue viabilizar. Então, essa conversa assim, foi dura no início, foi difícil, mas é também uma conversa que eu estou muito acostumada, né? Porque quando eu trabalhava, por exemplo, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, tinha que haver o diálogo entre os técnicos, que eram assistentes sociais e psicólogos, e o pessoal que cuidava, sei lá, dos cadastros, da informática mesmo da secretaria, e que trazia, então, os dados para que a vigilância socioassistencial pudesse transformá-los em inteligência para os técnicos trabalharem. Então, é um monte de linguagem que você vai tendo que costurar e garantir que todo mundo entenda, que a gente tenha as possibilidades da informática, encontrando a necessidade da vigilância social e as demandas que a equipe técnica encontra, né? Então, a plataforma foi um pouco disso, assim. Tinha até um momento em que a gente falava assim... E eu, nesse lugar da plataforma, eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eu sou do núcleo de psicólogos, então do núcleo clínico, e escuto e entendo o que eles estão falando e concordo, né? E adoro, porque me aproxima da psicologia, que eu morro de saudades. Sou do gabinete, então conheço a equipe, sei das nossas possibilidades e também dos nossos desafios e dificuldades em fazer o que a gente estava querendo. E escuto assim, os psicólogos falando assim, não, porque eles não querem fazer não sei o que lá. E a equipe técnica, no momento, fala assim, não, porque os psicólogos, pelo amor de Deus, tipo, eles precisam de terapia, sabe essas piadinhas? E daí a gente vai construindo também uma relação que hoje em dia é muito tranquila e acho que de bastante crescimento profissional para os dois lados, porque uma hora o Marcon fala assim, mas gente, não dá para psicólogos querendo decidir como a plataforma vai funcionar, porque é uma inteligência que vocês não têm. Vocês podem falar o que é importante para vocês e eu vou traduzir, né? Porque de fato, assim, a gente queria fazer um monte de coisa, sei lá, que a gente achava importante e bonito, interessante. E daí começa a surgir, quando a plataforma fica grande, assim, esses 3 mil, que hoje em dia acho que são 4 mil, a gente tem uns psicólogos em lista de espera, enfim, começa a brotar um monte de possíveis parceiros. E a gente, acho que muito característico da nossa profissão, vamos abraçar todo mundo, tem coisa tão muito interessante, então isso aqui vai ser muito bom, a gente vai poder aprender muito com esse parceiro, então coloca esse parceiro. E daí você fala, não cabe todos esses parceiros desse jeito, porque senão a gente deixa de ter o contorno importante que a plataforma tinha no início, né? Sim. Então, também foi aprendizado para todos os lados. Hoje em dia a gente fazia reunião de horas. Era assim, uma loucura. Hoje em dia a gente já conseguiu, tipo, a gente faz uma reunião de quinta à tarde, onde encontra o núcleo do gabinete da Marinello com o núcleo de clínico, e uma reunião todo sábado à tarde, onde o núcleo clínico se encontra para pensar como é que a gente vai tratar com os psicólogos. A outra coisa que a gente teve de dificuldade era assim, como é que a gente se comunica com esses psicólogos? 3 mil pessoas. E-mail. Vamos montar e-mail. Quem disse que psicólogo... não precisa ser psicólogo, qualquer pessoa. Lê e-mail. Mas newsletter. Bom, depois eu conto uma dificuldade nossa, da nossa profissão. Mas quem lê newsletter para entender o que está acontecendo e tal, e para a gente era fundamental, porque era um processo
um projeto em formação, em transformação, e a gente fala, não, a gente precisa se comunicar para eles. Assim, eles se inscreveram num projeto que o core ainda está aqui, mas a gente foi mudando de acordo com a realidade, e a gente precisa saber que eles precisam saber onde eles estão se envolvendo, né? Sim. Então também teve esse processo de pensar. A minha mãe falando, eu leio os e-mails. Você tem que ler, né? Ela trabalha ela dá supervisão e atende. Então a gente também vai entendendo o que faz sentido colocar nessa newsletter, como é que a gente pega a atenção desse psicólogo para que ele leia o texto que está indo para informá-lo do que está acontecendo e tal. É um aprendizado bem legal. Fazer projeto é muito legal, lidar com pessoas é magnífico, né? Sei lá. Acho que vocês gostam também. E, Má, só para pensar o cadastro agora dos profissionais de saúde, vocês colocaram, enfim, para o psicólogo precisa ter, né, o CRP em dia, enfim, todos os compromissos, não depois atender essa pessoa e cobrar. E do lado dos profissionais de saúde, vocês tiveram algum critério? Como que... Porque, sim, ele tem que estar trabalhando na linha de frente. Ou vocês abriram possibilidade? Não, o nosso critério é absolutamente amplo. Assim. O que acontece é que no começo a gente sai divulgando a plataforma nas nossas redes, e que são redes de classe média alta de São Paulo. Então, quem aparece para procurar como profissional de saúde é médico e médica. E daí a gente fala, não, médico e médica, em sua maioria, não todos, obviamente, mas tem a possibilidade de ter um psicólogo particular e pagar por esse serviço. Não é que a gente não quer eles, mas a gente não quer só eles. A gente quer tipo, o motorista da ambulância, porque essa pessoa também está sendo afetada. E ele, porque a nossa profissão ainda é muito elitizada no nosso país, tem muito menos acesso. Então, é para essa pessoa que a gente está falando, é para a faxineira do hospital, que está lá limpando loucamente, em contato com o vírus, né? Ou sei lá, em contato com a ideia do vírus, porque a gente nem sabe onde o vírus está, a gente não vê. É recepcionista, é todo mundo que está indo trabalhar, e não só no hospital, mas também, sei lá, assistentes sociais que estão diretamente na rua lidando com isso. Eu ia perguntar. Então, a gente tem uma compreensão de profissional de saúde que é absolutamente ampla, o que é bastante desafiador, porque como é que você comunica isso? De um jeito que as pessoas peguem, né? Porque não dá para você falar em 15 minutos o que a gente entende por profissional de saúde, entendeu? Isso que eu fico me perguntando agora, Marina. Assim, porque até os profissionais talvez mais elitizados, assim, né, médicos, eles têm até mais acesso à informação nesse sentido. Tem mais, eles se apropriam de uma maneira mais orgânica. Como que foi isso, assim, vocês conseguirem espalhar isso para esses profissionais que, de fato, precisavam entrar em contato, ou eles tinham direito de ter esse acesso, de essa rede de apoio? Não foi, ainda é, porque a gente ainda está lidando com esse desafio, assim. A gente começou a procurar sindicatos para falar, olha, sindicato, a rede de apoio se propõe a atender a classe que vocês cuidam, né, enquanto sindicato. A sua categoria. A gente está pensando em várias coisas. Inclusive, se alguém que está assistindo quiser sugerir, vocês quiserem, a gente está aceitando sugestão. Assim. A gente coloca, então, em todos os imprensa que solicita, dando entrevista, mostramos o que a plataforma se propõe e tal. Então, a gente tem um trabalho importante de assessoria de imprensa. Paralelo a isso, começa um disparo louco de WhatsApp entre todo mundo, falando, olha, não é com o médico e com a médica necessariamente que a gente está querendo falar, mas é com todo mundo. Ei, você é médico, quando você estiver no hospital ou no plantão e passar o auxiliar de enfermagem, o maqueiro, eu aprendi um monte de coisa que eu nem sabia de profissão que tem dentro de um hospital, assim, porque cada vez que a gente conversava, alguém falava assim, mas e não sei o quê? Pode também, sabe? Então, tem esse processo de boca a boca muito forte. Aí começamos a buscar, então, os sindicatos, sei lá, qualquer outra coisa que tenha referência a uma classe que trabalhe com saúde para poder entrar em contato. Fomos na Secretaria Estadual de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. No momento em que o país começa com aquela troca insana de ministros de saúde, quem trabalha no ministério é profissional de saúde, é importante para garantir que o sistema continue funcionando. E deve estar numa loucura, assim, com uma pressão.
cá entre nós, eu já acho que deve estar uma loucura trabalhar no governo federal com esse governo. Ainda no ministério em que está no olho do furacão, que tem 3 ministros, 2 ministros, e está sem ministro. Enfim, essa bagunça política que a gente está vivendo no ministério, eu fiquei super angustiada e falei, essas pessoas devem e podem participar e sair ligando para a gente que eu conheci em Brasília. Quem que você conhece no Ministério da Saúde? Quem que você conhece? Ó, divulga aí para o Ministério da Saúde, porque acho que a plataforma tinha no seu início o objetivo de garantir que o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, continue funcionando, obviamente, do ponto de vista que a gente consegue contribuir, né? Com a saúde mental das pessoas que trabalham nele, o Ministério da Saúde é fundamental. Então, vamos subir para Brasília, assim. Sim. Sei lá, semana passada eu fui procurada por um amigo que trabalha numa organização que chama República, está fazendo um trabalho com enfermeiras. Queremos também, pode divulgar. As Santas Casas do interior agora, porque está chegando com muito mais força por aí, né? As Santas Casas estão ligando, assim. Faz sentido. Olha, deputada, isso existe? É você mesmo? Posso indicar? Não, pode e deve indicar. Mas olha, não indica só para o médico, indica também para o maqueiro, para a enfermeira, para a pessoa que faz o exame, para não sei quem, para quem liga, sei lá, todo mundo. Assim, recepcionista, telefonista, todo mundo. Isso eu acho importantíssimo, Mal, porque inicialmente acho que a ideia ficou claro, né? Enfermeiro, médico, quem está dentro do hospital, por exemplo, talvez seria o público inicialmente mais emergente para recorrer, né, à plataforma e à rede. Mas, por exemplo, aqui no município, a gente tem muitos profissionais da área da assistência, psicólogos ou assistentes sociais, advogados, enfim, que não pararam, né? Estão na rua, tudo bem, trabalhando de máscara, com todos os cuidados, mas com muito medo, porque, assim, né, o trabalho... Muita exposição, né? É muita exposição, exato. Então, por isso que eu te fiz a pergunta, eu acho importante mesmo esclarecer, até para que as pessoas saibam, né, que não está ali limitado unicamente, né, para o enfermeiro, para o médico. Não, e a gente começa a ter uma demanda assim, tipo, mas e os professores e professoras também estão enfrentando um processo muito difícil, porque dar aula em casa, pensar uma dinâmica diferente do que eles estão acostumados, com marido, mãe, filha, cachorro, papagaio em casa, né? Como é que faz? A plataforma não pode atender eles. Começa uma busca pela plataforma de vários espaços. Então, os enlutados, os inumeráveis, sabe? Aquele movimento bem interessante que vai trazendo um pouco da vida de cada pessoa que perdeu a vida pelo Covid, para não ficar só no número, mas para ter um momento daquela pessoa, assim. Então, os inumeráveis, os professores, mais que já procurou a gente. Mas um monte de gente começa a procurar. Oi? Não conseguiu atender essa demanda? Então, a gente resolveu não abrir. Porque senão, que é isso? A comunicação com os psicólogos era bem difícil e a gente tinha um acordo com eles que seriam... A minha mãe falando que é importante também. A mãe é muito louca, né? Entrou um monte de gente que eu conheço. A mãe escreve, eu paro para ler. Mãe, você me traiu. E manda um beijo para ela, né? Então, eu não preciso nem falar, ela vai ouvir, né? Um monte de demanda e a gente fala, não, a gente não consegue, a gente não vai dar conta de tudo. A gente entrou nessa com muita clareza de que era um compromisso da classe, mas que também não somos responsáveis por cuidar do mundo inteiro. E acho que, de novo, a gente tem essa tendência. Assim como o médico tem ali uma onipotência, a gente também tem a nossa de que todo mundo a gente consegue cuidar. Quase vai salvar o mundo. E daí a gente vai encaminhando, assim, olha, não, professores, né? Eles vieram com muita demanda muito forte. Eu falei, a gente não consegue, mas se vocês quiserem, a gente coloca em contato com nossas que tem a plataforma, e daí vocês vêm, se faz um acordo com eles e tocam o mesmo projeto, mas para outra classe. E o que acontece é que, como a gente tem menos profissional de saúde do que tem psicólogo, a gente resolveu fechar a inscrição de psicólogos, porque senão a gente... como é que você lida com a ansiedade e a expectativa de quem acabou de se inscrever, né? Então, a gente tem uma lista de espera de psicólogos, sei lá, acho que se não me engano,
Ah, eu sou péssima de número. Mas todos nós psicólogos quase somos, né? Então, tudo bem, tá liberado, ser ruim de número aqui. Quando é com gestores públicos é mais difícil, porque você tem que saber o orçamento, dados, metas e tal. Número Aqui, de psicólogo, ainda é mais fácil. Mas a gente tem uma lista de espera grande e, sei lá, faz umas 3 semanas o que a gente pensou foi, bom, esses psicólogos e psicólogas que se inscreveram e queriam trabalhar e que a gente não conseguiu chegar neles ainda porque não teve a demanda, a gente podia se comunicar com eles falando, olha, tem outros projetos e serviços que estão procurando psicólogos. Porque é isso, a gente teve um mega sucesso, que eu acho que a gente foi um dos primeiros, todo mundo se inscreveu e os outros projetos estão procurando psicólogos, que são muito menores. Tem projetos, sei lá, de 30 psicólogos, uma lista de espera de 80 pessoas. Então, essa semana passada, a gente mandou um e-mail para essas pessoas falando, ó, a gente não vai conseguir abrir tão cedo a plataforma para vocês, porque tem um número crescente, tem envolvimento, tarará. Mas se você continua querendo atender voluntariamente pessoas que nesse momento de pandemia estão precisando de um apoio psicológico, tem esse projeto, procure. Legal. E aí a gente teve uma busca significativa pelos outros projetos. Então foi legal, assim. Achei que foi bom. Era uma coisa que eu estava pensando aqui, Má, no sentido de... Eu lembro que muito naquela primeira semana, né, quando eu recebi também o WhatsApp, que nem foi de você, né, veio de outra pessoa, e eu vi teu nome, eu falei, olha só, a Dona Maria aqui. Mas, enfim, eu lembro que nessas semanas surgiram várias plataformas, divulgações de vários movimentos ou projetos, né? E aí, o que você falaria para quem vai procurar, para que essa pessoa saiba que tem enfim, um trabalho ético, consistente, né? Eu entendo que, enfim, muitas pessoas se esforçam para que os projetos sejam todos muito bem realizados. Opa, peraí. Viu, Carol? Acho que você virou a câmera. Eu virei, eu fui acenar. A gente tá vendo esses lápis bonitos. Sim. E aí, assim, eu fiquei pensando como que as pessoas procuram, né? E encontram um lugar, ou uma plataforma, ou um projeto que sabem que vai ser redondo, sabe? Como Super. que você dica que você dá aí? A gente fica muito nessa discussão, assim, porque parte de nós acredita que a baixa procura de profissionais de saúde é porque quem é essa plataforma, né? Como é que eu vou pôr, sei lá, minha vida, minha cabeça, minhas emoções nessa coisa meio que eu não sei quem é, de onde veio, para onde vai, quais são as relações. Então a gente começou a se apresentar, sei lá, na Secretaria Estadual de Saúde, a gente falou, ó, a gente quer ir aí fazer uma apresentação, mostrar quem está no projeto, qual que é o nosso compromisso, como é que a gente cuida dos psicólogos e tal, porque pra gente faz diferença na busca, né? Pela plataforma. Mas então eu diria isso, assim, um é pensar, olhar para quem está atrás, qual é o currículo, né? Em que instituição, se é alguma instituição, esse grupo de psicólogos está ancorado. Assim. A gente tem do núcleo clínico, tem 4, então somos 6. 2 que se formaram na PUC e outros 4 que se formaram na USP. Todos eles, eu não, porque eu não sou a clínica do núcleo clínico, eu sou tipo a psicóloga só, mas todos eles fazem parte de grupos de estudo, tem referências de instituição dos TEDs, enfim, de outras tantas importantes. O grupo de supervisoras e supervisores que a gente tem, por exemplo, a minha mãe, Máximo, que é diretora da Faculdade de Psicologia da PUC. Então, tem ali referência suficiente para quem quiser procurar. E acho que isso acontece nos outros projetos também, né? Tem um monte de projeto do HC, da USP. Então, para mim, se eu fosse procurar um projeto no meio da pandemia, que você não consegue sair de casa, né? Você não vê o lugar. Para a gente ainda é muito curioso essa relação, né? Uhum. Mas eu acho que eu faria isso. Eu procuraria me distrair, porque entrou alguém que chama Bellatrix, e eu tive uma psicóloga que eu amava, que chamava Beatrix, e daí será que é ela? Mas é isso, eu diria, procure referências de quem está envolvido no projeto.
a gente tem várias vezes recebe telefonema no gabinete da Marina que falam assim, mas a deputada está envolvida, mas é sério, é verdade? São vocês mesmos? No começo, quando ainda era só o grupo de WhatsApp, a mensagem de WhatsApp, como eu sou pré-candidata a vereadora, eu tenho o Facebook e tenho meu celular, porque eu sou aí pro povo, quero que todo mundo me ache, me encontre e tal. Então, um monte de gente me ligava, tipo, eu vi aqui na mensagem de WhatsApp que eu recebi, fui procurar no Facebook para saber quem eram essas 3 pessoas que chegou essa mensagem aqui, e encontrei você com esse telefone. É você mesmo? É verdade? Porque também estamos na era da fake news, né? Vai acontecer? Como é que é o projeto? Me conta melhor. Aonde que eu encontro informações sobre isso? Tal. Então, o que é absolutamente positivo, que a gente tenha gente em 2020 que receba uma informação e não acredita nela sem minimamente pesquisar, né? Sim. Mais alguma pergunta? Não, chegando no final do tempo. Mas uma coisa que eu acho que eu queria, assim, não só parabenizar, né, toda a equipe, que você foi citando alguns nomes e outras pessoas, talvez você nem conseguiu aí citar o nome, mas eu acho que parabenizar não só a iniciativa, mas a ideia, né, todo o trabalho, todo o esforço de realizar uma comunicação, né, para aqueles que podem ofertar algo de apoio, de escuta, para aqueles que, né, no momento também estão fazendo algo pela comunidade, né, pela sociedade. Então, eu acho que é uma forma da categoria, né, ou dos psicólogos reconhecerem que, né, neste momento não é o pagamento da sessão que está em jogo, né, não é, enfim, um horário nobre que eu não, enfim, vou ter que reservar, mas eu acho que foi um movimento, não sei se você vai concordar comigo, mas transpassou abordagens, né, diferenças de formação, né, que eu acho lamentável, né, ainda possa existir, né, tal abordagem contra a outra. E eu acho que um movimento desse, né, mostra para que, não só para que veio, mas eu acho que qual é a força mesmo, né? E, em especial, qual é a função, né, daquilo que o psicólogo pode oferecer para o outro, né? Que vai muito além dessa discussão de teoria, abordagem, tempo de profissão, né? Então, eu acho que te ouvir também toda empolgada, uma hora dessa, né? No fim de uma semana, provavelmente a janta já vai ter que ir, né? Tá quase no jeito aí, todo mundo da casa vai querer jantar, mas enfim. Te ouvir com toda essa empolgação mostra, de fato, eu acho que o cuidado, né, da profissão de psicologia em relação ao outro, né? E vocês mantendo essa seriedade, né, da plataforma, do trabalho, e de continuar pensando, né? Porque senão, para quem está aqui, né, do nosso lado, vamos dizer que nem não participou, acha que foi só ter criado a plataforma e acabou o trabalho, né? E posto, pronto, acabou. E não, né? Você está relatando uma continuidade aí de pensar, refletir, enfim, e discussões que, na verdade, eu nem sei se vocês sabem onde vocês querem chegar, né? Quando vocês pensaram, vocês sabiam o que vocês queriam fazer para aquele momento. Onde vai dar, né? E o que vai ser depois. E parabenizar, né, pela agilidade também, né? Como que isso foi mobilizado de uma maneira de enfrentamento à crise que foi sendo antecipada de modo rápido, né? Sim. Foi um projeto muito, muito legal, e acho que tem uma coisa que a gente não falou e que, para mim, que sou psicóloga e trabalho com política, é super importante, que é a gente também escancara um sucateamento e pouco investimento dos governantes na psicologia dentro do SUS, né? No espaço da psicologia dentro do SUS. Então, é óbvio que se a gente tivesse todos os CAPs que existem, todos os hospitais com atendimento funcionando, a rede não precisava existir. Então, a gente tampa um vácuo que, nesse momento, a gente está bem tranquilo em tampar, porque acho que é super importante, mas a plataforma tem também a proposta de trazer essa discussão, assim, de qual que é o espaço
que a gente precisa ter para a psicologia no SUS. E como é que a gente vai angariar recurso, financiamento para que isso aconteça e tal, que é uma discussão médio e longo prazo, ainda mais com esse governo que a gente tem no momento, enfim, né? Tem muitas questões no governo federal, no estado, com essa primeira-dama. Enfim, tem muita discussão para tratar, assim, mas acho que também para a gente é um dos objetivos da plataforma pós-formação, porque no início não era, mas aí a gente fica discutindo e falando, putz, essa é uma discussão e uma contribuição que pode ser bastante importante para a sociedade também, que é pensar o espaço que não existe para a psicologia ainda no sistema único e como é que a gente vai tomar nessa luta, né? Sim, exato. Amei. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Um beijo para a família toda, para a mãe, para os filhos, para o marido. Tem cachorro ainda ou não? Tem o Yoda. Nossa, é verdade. Tem cachorro, minhoca, samambaia, muita coisa para cuidar. Então, um beijo para a família toda. Muito grato, Marina. Darei. Muito obrigada. Sucesso para vocês da Clareira. Ó, quero abrir no final de semana que vem a plataforma e ver um monte de profissional de saúde de Votuporanga. Votuporanga é região, né? Então, É região. pode deixar. Tá bom. Muito obrigada. Carol, você tá a cara da sua mãe. Não sei se as pessoas estão te falando isso, mas eu tenho achado você a cara da sua mãe. Não, as pessoas falam o contrário. E eu quero Você é a cara do seu pai? Ó, eu quero deixar um beijo para A Dulce. Não sei se a Dulce ainda está nos vendo, mas a Dulce... Acabou de mandar 2 coraçõezinhos aqui pra gente. Ai, que linda. Só falar dela que ela aparece, né? Exato. Um beijo, Dulce. Um beijo para todo mundo. Também agradecer a todo mundo que nos assistiu, né? Beijo, muito obrigada. Depois me manda o link para poder divulgar também. Mando sim. Fechou. Tchau. Obrigada, gente. Adorei. Até. Até.